Eu quero acolhê-los nesta manhã com o texto bíblico das senhas diárias deste final de semana, que nós encontramos em Zacarias, capítulo 3, versículo 4, que diz: Eis que tirei você a sua iniquidade e agora o vesti com roupas finas. E do Novo Testamento, Lucas, capítulo 15, 22 a 24, ali está escrito: O Pai disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, porque este é meu filho que estava morto, estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Nós muito bem conhecemos o contexto deste último versículo dentro da realidade do filho pródigo. O filho que buscou a felicidade em tantos lugares, mas que no final descobriu que a verdadeira felicidade está na casa do Pai, ou seja, na presença de Deus. E nós estamos dando sequência nessa série de pregações, onde nós estamos refletindo sobre a felicidade, esse bem tão precioso que é dom de Deus e que Ele, e somente Ele, pode nos preencher com a verdadeira felicidade. Sejam todos bem-vindos nesta manhã, neste culto, e que de uma forma muito especial nós possamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos dando sequência na série de pregações intitulada Em Busca da Felicidade. Se tem algo que o ser humano busca desde os primórdios, aos dias contemporâneos, aos nossos dias, é ser feliz. Não há ninguém biologicamente saudável que não busque a felicidade, seja inconscientemente ou conscientemente. Nós levantamos da cama de manhã cedo buscando a felicidade. E quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus que quer que a gente seja feliz. Ou alguém aqui já leu a Bíblia? Eu já devo ter lido inúmeras vezes, não encontrei nenhum momento que diz que Deus quer que a gente não seja feliz. Pelo contrário, Ele nos mostra constantemente, palavra após palavra, que nós sejamos realizados, felizes, completos. E no Novo Testamento, pano de fundo dessa reflexão, nós encontramos então em Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 11, que fala sobre o Sermão do Monte, onde Jesus, ele passa, eu gosto muito dessa analogia, ele passa ingredientes para a nossa vida, para que nós sejamos pessoas felizes. Então, nos cultos anteriores, nós já refletimos sobre alguns desses ingredientes. E hoje, nós vamos dar continuidade num desses ingredientes. E nós vamos ler apenas um versículo 6. E é incrível, antes de dar seguimento, muitas vezes a gente é muito em ler Sagradas Escrituras e a gente quer ler a Bíblia em um ano, o livro da Bíblia em tal tempo, mas não é esse o propósito. O propósito é que você leia
leia e que aquela palavra entre no teu coração, entre na tua vida e te transforme. E o texto bíblico desta manhã, no versículo 6, diz o seguinte: é Jesus, próprio Deus, dizendo a você: bem-aventurado, ou feliz são aqueles que têm uma fome, sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Antes de nós adentrarmos propriamente no centro desse versículo, que é a justiça, eu quero fazer aqui uma pequena indagação para nós sobre ter fome e sede. Esse início desse versículo. Você já passou pela situação ou pela experiência de ter fome? Talvez quem é viciado em chocolate, talvez já tenha experimentado um bocadinho dessa experiência. Mas dificilmente a gente passa por um longo período para dizer passei fome. Mas talvez você já tenha passado inúmeras vezes pela experiência de ter extrema sede e não tinha água por perto. Hoje, ontem à noite, eu fui na casa de um membro e estava no culto e eu falei sobre a experiência. Nós comemos uma pizza, por vezes a gente acorda de madrugada com uma sede insaciável. Você já teve essa experiência? Você acorda com aquela sede, a boca seca, e se você pudesse, você abriria a torneira e colocaria a boca embaixo e deixaria aquela água te lambuzar. Essa noite eu passei de novo por essa experiência. A pizza estava muito salgada. É dessa sede que o Evangelho está falando. É uma sede incansável, insaciável. É uma sede de algo que a gente só finda quando a gente se enxágua, se enche dela. Quando eu era criança, eu gosto de compartilhar essas histórias, lá no oeste de Santa Catarina, lá em Capitânia. Quando eu tinha uns 10 anos, eu ia com meu pai na lavoura e a gente ia de manhã cedo, voltava meio-dia, almoçava, e lá pelas 1h da tarde a gente voltava na lavoura, e voltava só lá pelas 5h da tarde. E a gente levava um garrafão de água, aqueles 2 litros de Coca-Cola. E ontem à noite me lembrei, compartilhei tudo no interior. Quando eu era criança, eu era meio maroto, não queria trabalhar tanto. E aí eu derramava metade da água fora daquele garrafão, imaginando que meu pai me deixasse ir para casa, pegar água. Aquilo me poderia levar umas 2-3 horas. Aí eu voltaria, tudo certo. Mas, na realidade, não era isso que acontecia. E por pior, às vezes acontecia algo pior. Meu pai dizia assim: hoje nós vamos terminar esse pedaço aqui, vamos terminar de capinar isso aqui, está tudo certinho. E aí tinha que ficar mais umas 2 horas, até umas 6h da tarde lá na lavoura, e com a boca seca, com água, sem água. Mas a gente tinha um pocinho, onde os animais tomavam água, tinha uma vertentezinha ali, e por vezes a gente se socorria naquela fonte, naquele lugar. Mas ali era um lugar que os bichos tomavam água, tinha saragura, era um negócio assim, às vezes até estava meio embarrado ali, mas a sede era tanta que a gente ia lá e se lambuzava naquela água. Cresci saudável, claro, tive que tomar eventualmente um desverde. Isso, esse negócio aí, um remédio para isso. Mas é dessa sede que o Evangelho está falando, dessa ânsia de fazer a justiça, dessa ânsia de buscar
incansavelmente e de só parar no momento em que você alcançou o objetivo. Então, quando o Evangelho fala sobre buscar o alimento, se saciar, fala-se disso. E quem é que diz que é o pão da vida? Quem é que diz que é a água da vida? Não é Jesus Cristo. Não é nele que nós deveríamos nos fartar. Não é nele que nós deveríamos buscar ardentemente para seguirmos a nossa vida. Pois bem, essa é a compreensão sobre busca insaciável do alimento, pão, da água. Mas o texto bíblico e o centro do texto bíblico, na minha compreensão, é essa pequena palavrinha justiça. Você é uma pessoa justa? Você se considera uma pessoa justa diante de Deus e diante das pessoas? Sim, porque há uma diferença aqui: ser justo diante da sociedade e ser justo diante de Deus. Muitas vezes nós somos moralmente justos, muitas vezes nós seguimos as regras estabelecidas, mas a justiça de Deus ela é diferente. É uma justiça que olha para o nosso coração, para os nossos pensamentos, para a nossa vida numa integralidade. Então, talvez você diga, pastor, eu sei, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito justa. A minha régua de justiça está lá em cima. Então faça o exercício amanhã, segunda-feira. Você vai levantar da cama e você vai ter como lema, escreve no papel, para não se esquecer: hoje eu serei a pessoa mais justa diante das pessoas e diante de Deus. E talvez você vai começando a passar o dia e você vai olhar para a pessoa que cortou a tua frente, já vai começar a xingar ela, já vai alimentar a raiva. Talvez você olhe para a televisão e veja e vai ver tanta coisa e vai alimentar uma raiva. Talvez você vai ter a oportunidade de fazer o bem, mas você vai se esquivar. Às vezes a gente vê os andarilhos aí, eles já vão te mirando assim, e aí você vai tomando outro caminho. Você é uma pessoa justa? Você é uma pessoa justa diante de Deus? A palavra bíblica de Romanos 10, versículo 17, ela é muito forte, e eu quero lê-la com você. Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte, versículos 17 seguinte: por conseguinte, a fé procede da audição. A audição vem pela palavra de Deus. Perdão, não é esse texto não. Agora eu troquei de papel, fui do tablet, onde cheguei eu estou. Mas o tablet também às vezes, né? Se a pessoa que está por detrás não adianta nada. Mas o texto bíblico que eu estava na minha mente é Romanos capítulo 3, que diz o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, ela o diz para que estão sujeitos à lei. E o texto bíblico vai seguir: mas agora, sem lei, manifesta-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, e também para os que não creem. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são gratuitamente justificados pela graça de Jesus Cristo. Romanos 3 vai nos introduzindo na compreensão que, por mais que nós tentemos buscar ser justos diante de Deus, nós não vamos conseguir. Nós somos, por vezes, arredados, arrastados, carregados pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos.
E quando nós nos damos conta, nós estamos muito distantes de sermos pessoas justas diante de Deus. E então nos cabe a pergunta: mas como eu posso ser uma pessoa justa e buscar constantemente essa justiça? Primeiro ponto, e agora sim Romanos 10:17, que diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para que nós saibamos primeiramente o que é justo diante de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. E parece muito óbvio isso, mas a gente vai se esquecendo dos princípios básicos que deveriam nortear nosso senso de justiça. Quem aqui, do momento que acordou até aqui, cumpriu os 10 mandamentos? Rigorosamente. Não culpou Deus, dinheiro, celular, por tantas coisas. Tem um que a gente está cumprindo agora, o terceiro, né? Santifique o dia de descanso. Mas quantas vezes nós vamos, no decorrer do dia, a gente vai percebendo que a gente vai falhando no propósito, na ordem que Deus estabeleceu para nós. Portanto, nós podemos chegar à conclusão que não há um justo sequer diante de Deus. E como é que nós vamos então sentar na mesa do Senhor, na eternidade, se nós não somos justos? Se Deus é justo, se Deus é um Deus pleno em justiça, como é que eu vou sentar diante dele, ser uma pessoa que falho, que erro, que peco? Diante dessa inquietação, nos vem esse primeiro pilar que eu já dei uma pincelada, que é aprofundar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, para que nós sejamos uma palavra que hoje não é mais tanto usado, disciplinados pela palavra de Deus. A gente está começando a ter uma aversão a algumas palavras, não é verdade? Ser disciplinados pelos mandamentos. E Deus, então, Ele vai nos demonstrando qual é o caminho a seguir. E mesmo que nós tentemos, nós vamos errar e falhar. E Deus sabia disso, sabe disso, que nós vamos errar constantemente, nós não vamos ser perfeitos, por mais que você faça uma tatuagem ou escreva no seu caderno e carregue todo dia, ser uma pessoa justa. Nós não vamos alcançar essa justiça que Deus está pedindo a nós. E Deus sabe disso. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo para pagar, para assumir toda a tua injustiça e a minha, que nós praticamos dia após dia. Para que nós, diante dele, possamos nos apresentar como, então, pessoas justas. É essa a tônica síntese da compreensão luterana: justificados por graça e fé. Nós nos tornamos justos diante de Deus, não por obra nossa, por merecimento nosso, por capacidade nossa, mas exclusivamente pelo amor que Deus tem por nós. E Deus então nos torna pessoas justas. Basta que nós façamos aquilo que nós acabamos de fazer há pouco tempo: confessarmos: Senhor, eu não sou justo como tu queres, eu erro constantemente, eu tenho pensamentos que levam à destruição, meu coração por vezes é mais pecaminoso do que santificado. Senhor, me ajuda nessa caminhada de ser pessoa mais justa. E Deus faz o quê? Tudo bem, nos recebe de braços abertos. Mas o texto aqui, ele ainda nos remete para uma outra dimensão, de nós buscarmos essa justiça no aqui, no agora. E como a gente faz isso? Eu gosto muito da ilustração de já no hoje
promover o reino de Deus, promover um pedacinho do céu. E promover um pedacinho do céu, outra coisa não é do que sermos justos diante de Deus, de fazermos aquilo que Ele nos pediu. E há dois pontos importantes aqui. O primeiro é a síntese do maior mandamento, que é o qual que Jesus deixou, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se nós conseguíssemos fazer isso, a gente já estaria trazendo a eternidade para hoje, um pedacinho do céu. Nós já seríamos mais justos. A gente já não seria mais aquelas pessoas que ficam julgando as outras. A gente já não seria mais pessoas tão impetuosas. A gente seria pessoas transformadas, justas. A justiça interior, ela seria exalada através dos nossos atos, das nossas ações. É dessa justiça que o Cristo está falando. Mas essa justiça, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo que a gente deveria buscar ela com toda a força, como quando a gente está com sede. Biologicamente falando, a gente faz isso, buscar água às últimas instâncias. Espiritualmente, quanto nós estamos nos empenhando para sermos de fato reflexo de Cristo aqui na terra. Olhar para o próximo, mesmo que ele não nos agrade em muitas coisas, do que faz, do que nos diz, mas ele também é uma criatura de Deus. Ele também é um filho de Deus. Ser justo, injusto, vai nessa reflexão de nós buscarmos continuamente uma melhora em nossa vida, seja ela interior e exterior. Não sei como é na tua vida, mas eu sou injusto com alguém, eu fico remoendo aquilo dentro dele, aquilo fica pesando em mim. Mas também quando eu sou injustiçado, eu também fico nesse sentimento. E ambos sentimentos nos tiram a felicidade. Não é assim na tua vida? Você é injustiçado, você perde esse ingrediente. Você é injusto com alguém, você também deixa de colocar na receita da tua vida esse ingrediente. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, diária, de cada dia olhar para dentro do coração e olhar antes de tudo: será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo justo aos olhos de Deus? Será que eu estou seguindo aquilo que de fato Ele quer que eu faça? Se caso sim, isso vai exalar os teus atos. E se não, vai exalar também. A diferença de uma pessoa que levando ao extremo a reflexão de uma pessoa justa e injusta é o quanto ela está próxima do pilar central da fé cristã, de amar a Deus acima de tudo. Primeiro ao terceiro mandamento, resumido em uma frase. Do quinto ao quarto mandamento é uma relação familiar. Do quinto ao último mandamento, uma relação íntima com você. Amar ao próximo. A justiça, ela vai passar por esse crivo na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa de cada dia mais buscar a justiça de Deus, que vai se exalar em nossa prática, em nossa vivência. Que Deus nos abençoe, nos guarde nessa tarefa, que é uma tarefa que exige a máxima dedicação nossa, a máxima disciplina nossa, a máxima concentração de não cairmos
tantos caminhos que o mundo vai nos apresentando. Que Deus nos abençoe, nos guarde nessa reflexão, hoje e sempre. Amém. Bom dia, já foi. E nós estamos aqui hoje para convidá-los também, proporcionado no louvor, nós também gostaríamos de convidar a todos aqueles que têm interesse de participar do coral. Os ensaios acontecem aqui na comunidade, de 14 em 14 dias, às 7 horas da noite, nas segundas-feiras. Amanhã não vai ter, mas na outra semana vai ter. Se alguém quiser, já me passa o telefone, eu já coloco no grupo para participar e saber de horários e de datas, tá bom? Aí você talvez está pensando assim, mas eu não sei cantar. Olha, eu tenho bastante paciência. Eu sou uma professora de muitos anos de técnica vocal, nunca perdi nenhum aluno, sempre deu certo. O coral tem muita paciência e muito carinho para receber, então todos estão convidados, tá bom? E agora a gente vai cantar o Salmo 103. Bendiça minha alma ao Senhor. Senhor.